Pois então, estamos hoje aqui no nosso café com o professor Jassuípe Moraes, que vai conversar um pouquinho sobre educação financeira, não é, Jassuípe? Pois é, Rune, precisamos falar sobre dinheiro, né? Um momento de pandemia, um momento de limitação dos recursos, e aí muitas pessoas com mais gastos e um histórico de endividamento muito grande. E nesse momento agora, acho que é um dos assuntos mais importantes da gente discutir sobre a educação financeira, a perspectiva da psicologia econômica, né? Ou do planejamento financeiro das pessoas. E, logicamente, em um momento mais adiante, a gente falar sobre poupança, sobre alguns valores que a gente economiza nesse momento agora, como algumas pessoas estão saindo de casa, consequentemente estão economizando combustíveis, né? Então, isso basicamente aumenta as despesas com energia elétrica, com algumas coisas, mas eu entendo que seja um momento, é sempre um momento de falar de educação financeira, né, Rony? Eu vejo que tem os jovens de hoje, a gente tem muita gente em casa que não conversa. Então, eu tenho até um projeto de extensão na Universidade Federal da Paraíba aqui, e ele justamente ele tenta trazer essa discussão na família, né? Os pais geralmente não mostram a realidade financeira para os filhos e aí criam perspectivas de luxos, de confortos que às vezes afeta e compromete o orçamento familiar, as finanças pessoais, né? Então, essa temática ela é uma abordagem que, no meu entendimento, ela deveria ter desde a tenra idade, né? Ou seja, que desde criança a gente começa a preparar o futuro adulto para que ele comece a entender que os recursos são poucos, eles precisam ser bem administrados, né? Já dizia uma filósofa bem conhecida minha querida avó, que falava que dinheiro pouco é para ser bem cuidado. Então, Pois basicamente, é, eu dinheiro na mão é vendaval, né, Jassuípe? também, né? Mas assim, a educação financeira, ela até bem pouco tempo estava na discussão de meter a educação financeira nas escolas, não é? Para começar a tratar justamente desse tema com jovens, para eles começarem a aprender a administrar o dinheiro, mesmo pouco, começando com pouca gestão, mas já tendo uma noção básica de como cuidar das suas finanças. Sim, a discussão, pelo menos aqui no Brasil, basicamente, que eu não sei como é que está em Portugal, mas no Brasil a gente percebe que teve uns indicativos de se criar uma disciplina aí nos estudos em nível de ensino fundamental e médio, basicamente, e nesse sentido as coisas não foram ainda muito bem implementadas, mas as discussões em nível de projetos de extensão, em nível de palestras, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a Comissão de Valores Imobiliários, que é quem cuida aí basicamente das empresas que aplicam no mercado de capitais, e com isso eles estão trabalhando muitas temáticas, né? A necessidade de falar de dinheiro nas famílias é um ponto muito relevante, né? E também a ideia da a questão do comportamento das pessoas, né? Porque os gastos às vezes eles são muito originados por questões psicológicas, compulsão, da mesma forma que você tem a compulsão por alimentos, por várias coisas, você tem compulsão por gasto também, e às vezes aquelas pessoas que têm compulsão geram um endividamento muito grande. Esse endividamento é um problema muito sério, porque reduz o crédito, as pessoas perdem os créditos, né? Aqui no Brasil a gente chama de SPC, ou Sistema de Proteção ao Crédito, e muitas pessoas perdem e não conseguem financiamento para nada, para uma casa própria, para alguma coisa, por causa de um histórico de endividamento e uma questão compulsiva. Então, a ideia de finanças comportamentais, a discussão da psicologia econômica é um ponto muito forte aí que a gente precisa debater, precisa levar adiante isso aí, né, Rony? Pois é, o que me chama sempre a atenção com relação a isso é que é uma sociedade que tem a necessidade de ser pelo ter, não é? Então, eu preciso ter alguma coisa, eu preciso ter o smartphone que é da última geração, o que é mais moderno, o que está todo mundo utilizando, eu preciso ter a roupa que tem a marca X, Y, porque é o que me dá status, e infelizmente nesse desejo quase que constante, né, nessa vida efêmera que se vive para poder ser pelo ter,
o dinheiro ele se esvai muito rapidamente e as dívidas, como o senhor acabou de referir, muitas vezes vão só aparecendo, crescendo cada vez mais e é muito difícil administrar. É engraçado porque isso não só a gente não vê apenas com pessoas muito jovens, a gente vê em todas as idades, não é mesmo? Isso é um problema, é um fenômeno, como dizem alguns colegas, que ele atinge todo tipo de, e todas as gerações, né? As pessoas, isso, basicamente, elas veem, e aí são muitas coisas, né? Aquela história de viver a vida, viver o momento, de que tem muita gente que gasta, quando vai gastar dinheiro, o primeiro mantra que coloca é a gente vai morrer mesmo e vai deixar dinheiro para quem, não sei o quê, mas esquece do dia de amanhã, esquece de que precisa prover bens materiais para pelo menos sua alimentação, sua sobrevivência. E se você pensar dessa forma, isso, logicamente, você tem problemas. E aí a gente, Sim, nas sim. pesquisas que nós temos, a gente vê casais que se separam por problemas financeiros, o descontrole de um dos cônjuges que gasta mais do que o que ganha, endividando toda a família, comprometendo, gerando difícil. Mas na época que eu trabalhava em um banco, a pessoa estava trabalhando e os credores todos ligando, quer dizer, tirando a concentração da pessoa. E muitas empresas aqui, nesse projeto de extensão que eu trabalho na universidade, tem umas empresas próximas que pediam para a gente fazer palestras para os seus funcionários, para orientar de como eles poderiam gastar melhor os seus salários. Tem uma usina aqui, uma empresa, na verdade, de mineração, convidou a gente para orientar os futuros, as pessoas que eles estavam fechando a mina, aí tinha se exaurido os bens lá que eles estavam, o minério, e aí eles iam demitir todo mundo. E aí nós fomos chamados para fazer orientações, palestras e planejamento de como eles iam gastar ou como eles iam investir aquelas suas indenizações. Então, a ideia do planejamento, do poupar, disso tudo, é um ponto principal desse projeto que a gente leva há mais de 13 anos na universidade. É interessante porque trabalhar na universidade com essa temática, isso dentro de que disciplina? É dentro da disciplina de contabilidade? Não, não é isso? Não, isso é a universidade ela trabalha no tripé, ensino, pesquisa e extensão, né? Então, os cursos têm suas disciplinas já previstas nos projetos pedagógicos, mas esse está dentro de extensão universitária, ou seja, é algo que tem que sair para fora da universidade, né? Então, a gente, todo ano, nesses 13 anos, a gente submete esse projeto, ser avaliado pelos pares, e aí, sendo aprovado, a gente recebe uma bolsa para um aluno, mas ele dá carga horária para outros alunos trabalharem isso e integralizarem no curso também. Então, são ganhos. É muito pouco o ganho financeiro, mas o ganho intelectual e de retorno para o aluno no curso também é grande. Então, essa vertente trabalha dentro da extensão universitária. Não só o retorno para o aluno, né, Jesuípe? O retorno social que isso dá, não é? Porque na hora em que você capacita pessoas a pensarem sobre isso, os danos futuros são muito reduzidos ou até mesmo eliminados. Sim, e aí a gente tem vivido cada experiência interessante. Por exemplo, a gente trabalha na Universidade Federal da Paraíba, próxima em Mamanguape, e no seu entorno tem umas comunidades com muita carência financeira, né? E aí nós fizemos uma versão do projeto, foi de em cada casa das pessoas de distribuir uma planilha para ela anotar os gastos. E então, como é que funcionou? E os ganhos. Então, o que a gente fez? Foram escolhidos 8, 9 alunos e cada um tomou conta de 2, 3 famílias para, durante 3 meses, acompanhar essas pessoas, né? Aí, as pessoas tinham a planilha, anotar quanto ganha e quanto gasta. Todo detalhe que gastar. Comprou isso, comprou aquilo e tal. Quando a gente retornou, uma dos alunos estava acompanhando essas pessoas, uma senhorinha disse, graças a Deus, isso um mês depois, né? Graças a Deus, vocês retornaram. Mas o que foi? Eu estou muito aflita. Eu não durmo desde aquele dia que vocês me deram as planilhas, porque quando eu anotei minhas contas, eu vi que eu devia mais do que eu ganhava e eu não sabia como é que eu fazia isso. Eu fiquei sem dormir. Eu quero que vocês levem esses documentos, esses papéis, e eu não quero mais saber disso. E aí o aluno perguntou, né? Como é que a senhora faz então para sobreviver? Ela disse o seguinte: eu compro na mercearia próxima aqui. Eu tenho a conta de luz, tenho isso, sei o quê, uma geladeira que eu comprei
financiada, algumas coisas disso. Eu escolho quem eu vou pagar primeiro. Então eu pago primeiro quem? O rapaz da mercearia, que é quem fornece os alimentos. Eu preciso de energia na minha casa, paga a conta de luz. E quando o dinheiro se acaba, aí eu fico com dívidas e aí vai para o próximo mês, mas a prioridade é sobreviver a tudo isso. E eu, depois que vocês vieram aqui, eu fiquei sem dormir, porque eu não sabia que eu devia tanto, e aí agora a gente talvez melhore mais. Leve esses papéis que eu não quero mais anotar e saber quanto eu devo, não. Então... Mas é interessante isso, porque nós somos quase que educados ao contrário, né? Nós somos, desde pequeninos, muito submetidos a situações de consumo. Há todo um trabalho comercial que é montado, as empresas elas são muito, têm a necessidade de sobrevivência delas também, de venderem seus produtos, de colocarem em exposição, de atraírem consumidores, mas é uma cultura de consumo que é muito bem estabelecida na nossa sociedade. E eu acho que, inclusive, o capitalismo que é aplicado nesse sentido no Brasil, ele é bastante agressivo. O marketing que é feito é aquele marketing para gerar compras por impulso. O indivíduo, quando ele entra no supermercado, ele já praticamente o supermercado está montado para ele consumir alguma coisa. O arroz e o feijão está sempre ao fundo. A comida, o que é o básico, é essencial para ele, está sempre ao fundo. Ele tem que fazer um percurso onde ele é tentado a comprar uma série de coisas que talvez não sejam as coisas que estavam na lista dele, se é que ele faz uma lista, ainda tem isso, né? Sim, sim. E o que é mais agravante também no Brasil é a figura do parcelamento. Eu tenho uma irmã que mora fora do Brasil, ela mora nos Estados Unidos, e aí o que acontece? Tu compra no cartão, mas a perspectiva de você parcelar não há, né? Você pode pagar o mínimo do cartão. Eu não me lembro se aí em Portugal tem essa Existem os sistemas de parcelamento hoje eles estão se alargando muito e são muitos os países. É engraçado fazer esse comentário porque o parcelamento ele é um reflexo de uma estrutura social que está montada para o consumo. Então, quanto mais agressivo for o sistema de consumo daquela sociedade, mais ferramentas para alimentar o consumo existem. Então, no caso brasileiro, nós praticamente imitamos muito do modelo norte-americano de sistemas de consumo, só que nós criamos ferramentas que praticamente ficaram formatadas para a realidade econômica brasileira. Então, o indivíduo, para ele poder comprar determinados bens, ele não consegue dar R$2.000 num produto, mas ele consegue pagar 2.000 em 20 parcelas. Então, aquilo é fragmentado. E tem que explicar para o ouvinte que existe um mercado paralelo desta dívida. Não é mesmo? Sim, os endividamentos, aí as instituições financeiras, eles vendem carteira de endividamento e algumas empresas compram, né, esse passivo aí da empresa e com certeza eles começam a negociar, ficar ligando, ficar querendo fazer com que a pessoa cumpra aquele endividamento às vezes até de forma meio agressiva, né? Sim, sim. É um mercado muito, muito forte, né? E a gente falou já com relação à estrutura de marketing que é montada para o consumo, a gente falou com relação à estrutura do endividamento, a estrutura paralela que existe em torno disso, ou seja, tudo isso combinado é mais uma razão para que haja educação financeira, né? Que nós possamos aprender a lidar com esses contextos e administrarmos o nosso dinheiro. E para isso, o nosso projeto criou uma planilha básica que a pessoa anota as despesas e a receita numa planilha do Excel, né? Porque a gente já estudou e já conseguiu analisar diversos aplicativos de controle financeiro, mas todos eles pedem número de conta, é uma complicação tão grande no mundo que alguns alunos do projeto, a gente testa primeiro com os alunos do projeto, eles fazem isso e tem muitos que disseram que melhorou muito, eles se envolveram mais nos programas de casa, na questão de economizar energia, né, de esquecer televisão ligada, equipamento ligado, e dentro disso, alguns que tenham, lógico, rendimento, assumissem pagar alguma conta da casa. E teve um aluno que relatou que eles dividiram as contas lá na casa e tinha uma irmã dele lá que ficava muito tempo no chuveiro de água quente, né? E tal, e ligava som, fazia mil coisas. Aí, o que deram para esse membro da família? Pagar a conta de energia. E aí, o que aconteceu na história? Essa pessoa começou a cuidar de todo mundo. Ei, desliga aí, a energia esse mês vai dar caro, não sei o que e tal.
É aquela coisa, a divisão de responsabilidade, ela gera alguns cuidados que as pessoas, às vezes, em alguns momentos, nem atentam quando você não participa das despesas.